Vamos falar do duplo na literatura? Olá pessoal, eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho contar como surgiu o duplo na literatura. No quadro Mitos Modernos, que é um quadro em que eu falo de mitos literários. Os mitos literários são modernos, porque quando eu falo literário eu estou falando de romance. E o romance é uma invenção moderna, é uma invenção burguesa. O que eu quero dizer exatamente com mito moderno? São histórias que se repetem, né, neste caso aqui na literatura, mudando apenas o contexto. Tem um princípio ali que se repete sempre. Aquela mesma história a gente já viu antes, em outro contexto, em outra região e tudo mais. Eu já fiz um vídeo sobre o Fausto, o mito do Dom Juan, e vou fazer outros mais. Desta vez é o duplo. E o duplo é o mais complexo. E eu, inclusive, fiquei com muito medinho. Eu prometi fazer esse vídeo e vocês me pediram muito. E toda vez que vocês me pedem muito um vídeo, eu fico com medinho de fazer, porque eu acho que eu não vou dar conta e aí eu demoro um pouco com medo. Mas, assim, tenho medo, mas também tenho coragem. Então tô aqui. Vamos lá ver o que consigo fazer. Já aviso que esse vídeo vai ser longo. Não tem como falar desse assunto complexo e mostrar isso na literatura. Bora lá! Para falar de duplo, a gente tem que explicar o romantismo. Só que eu vou explicar o romantismo, só o aspecto que interessa para esse vídeo, senão vai ficar longuíssimo. E os dois aspectos do romantismo que interessa para este vídeo são a dramaticidade e a antítese. Deixa eu esclarecer um ponto antes que eu me esqueça. O romantismo não é apenas uma escola literária, é uma escola estética. É uma das principais escolas estéticas, porque a gente tem romantismo na música, como representante o Bach, nas artes plásticas, né? Toda essa questão antitética de claro, escuro. A gente tem no cinema, a gente tem em tudo que é lugar. Tanto é que quando a gente estuda, um dos marcos do romantismo é o discurso antitético. Um filme que faz isso muito bem é um dos filmes que eu gosto bastante, Ligações Perigosas. Ele faz um discurso, eu a amo, eu a odeio. A ideia do espelho, cheio de espelho, né? A gente está falando de arte barroca. O barroco representa o romantismo, aquele excesso antitético e espelhado. A gente tem a música de Bach com tons que muito altos depois caem drasticamente, né? E a gente tem o drama. Tudo começou com o Renascimento. Fazer um resuminho só para vocês entenderem o fio histórico e o contexto disso. Renascimento, a gente tem o quê? A gente tem um desenvolvimento científico, né? Os europeus entraram em contato com os árabes, já tinham entrado antes na Idade Média, claro, e isso não acontece de uma hora para outra. De repente vira a chavinha e tudo começa a acontecer. Não. Tem um processo aí, e isso combinado com outras coisas resultou neste momento histórico que a gente chama de Renascimento. O fato de os europeus terem entrado em contato com os árabes fez com que eles retomassem a cultura greco-romana, voltassem a ter contato. Na Idade Média a gente sabe, a igreja ressignificou muita coisa clássica ou destruiu muita coisa clássica. Mas os árabes não tinham feito isso. Então assim, o Império Romano do Oriente não fez isso. E os árabes se desenvolveram muito em matemática, em arquitetura, por conta do contato com a cultura grega. No Renascimento houve uma retomada, né, um restabelecimento do contato. Houve também um enfraquecimento da Igreja Católica por conta da doutrina protestante, né, isso no século XVI. A igreja, que tinha um poderio assim, hegemônico, começou a se enfraquecer. O homem começou a se desenvolver sozinho. Então não tinha mais a igreja determinando daquela forma, claro, eu estou falando de Renascimento. Tinha a influência religiosa, mesmo porque muitos que eram católicos passaram a ser protestantes e a igreja aí. Mas no protestantismo há um incentivo do estudo bíblico mais forte do que na igreja católica. E a gente sabe, vocês que acompanham esse canal, a leitura é um ato solitário, não é? Não tem como ser diferente. Ler e escrever são atos solitários. Então a gente tem todo o contexto que leva ao isolamento do homem. Porque se o homem passa a ser o centro, né, das preocupações, o próprio desenvolvimento humano, então ele passa a ter mais responsabilidade sobre os seus atos, o que não acontecia antes porque ele era muito tutelado.
Uma outra coisa que incrementa essa situação é a burguesia, que já está bem fortalecida economicamente e passa a exercer um domínio social. A gente tem visto isso em A História da Loucura do Foucault, quem está acompanhando a leitura. E no século XIX, já disse isso em vários vídeos, a gente tem o poderio político. A burguesia, de fato, assume o poder político, principalmente em 1848, com a Revolução das Barricadas lá na França. Então a gente tem aí o cerne de uma questão, de uma situação que vai se potencializando, se fortalecendo e se desenvolvendo até os dias atuais. Muita coisa até os dias atuais. Hoje em dia o nosso contexto é como é, porque desde lá o Renascimento houve uma nova forma de viver que foi se potencializando. O individualismo começou aí. E por que o individualismo é algo tão caro para o que a gente vai estudar? Porque o individualismo faz com que o sujeito se cinda, né? Há uma cisão do sujeito. Começa a ser desenvolvida uma consciência de si. Antes não havia essa consciência de si, um ser isolado. Porque na antiguidade clássica era tudo coletivo. O coletivo em primeiro lugar. Havia uma supremacia do interesse coletivo em detrimento ao privado. Com a Idade Média, a igreja determinava tudo, tutelava todas as ações, tutelava, punia e tudo mais. Com o Renascimento, com todo esse contexto que eu estou apresentando a vocês, o homem começou a assumir mais responsabilidade e quando assume mais responsabilidade tem mais liberdade. E o que leva também a um isolamento. Um isolamento que eu não estou dizendo que é físico, ele passou a viver isoladamente. Não, não é isso. É uma situação que leva à reflexão. E a questão burguesa, principalmente a burguesia ascendendo politicamente, nos traz uma situação nova. Por quê? Para a ascendência política, a burguesia ela precisa do povo. Os políticos precisam do povo. Então, ela faz promessas. As revoluções só acontecem com a ajuda do povo, senão não é possível acontecer uma revolução. Aí é mais fácil acontecer golpe ou qualquer coisa assim. Mas revolução precisa do povo, precisa de uma massa ali, um enfrentamento, é questão de corpo a corpo até muitas vezes. A burguesia fez muita promessa para o povo, né? Pensando ali, Revolução Francesa, né? O marco ali da ascensão política da burguesia. Ela fez muita promessa, prometeu um mundo melhor, uma vida melhor e tudo mais. E a gente sabe que ela não cumpriu. Muito pelo contrário. A gente tem ali, também no século XVIII, Revolução Industrial, o progresso a todo custo, a custo do sacrifício da natureza, a custo da exploração do homem. Então a gente tem ali situações em que as pessoas são exploradas, trabalhando não sei quantas horas por dia, crianças em mina de carvão, tudo em nome do progresso, tudo para enriquecer uma classe ali. Então, as promessas burguesas de vida melhor não foram cumpridas. Os luminares que chamaram a Idade Média de Idade das Trevas, de obscurantismo, e agora a gente estava na Idade da Razão, iluminada pela ciência, descobertas científicas, progresso e tal. Os luminares, eles começaram a determinar como seria um mundo bom para todos. Houve a criação da enciclopédia, a enciclopédia. A enciclopédia era mais ou menos o Google hoje. Então assim, hoje dizem o que não há no Google não existe. O que não havia na enciclopédia não existia. A enciclopédia foi uma tentativa burguesa de dar sentido para todas as coisas. Tudo tinha que caber numa enciclopédia. O conhecimento humano tinha que caber na enciclopédia. Então eles começaram a instituir o real, dizer o que é que deve existir, o que não é, quais os conceitos das coisas. Eles começaram a destruir até bibliotecas, por quê? Porque era impossível uma pessoa estudar tanto, aprender tudo que havia ali. Vamos controlar, tudo tem que caber na enciclopédia. E a enciclopédia tinha os verbetes explicando, dando conceito de coisas. São os luminares dizendo o que é e o que tem que ser. Poder de instituir o real, que eu tanto digo. Só que, como eu disse para vocês, a burguesia não cumpriu a promessa de um mundo melhor. Muito pelo contrário, um mundo melhor para ela, né? Não para todos. A gente viu
A Revolução Industrial destruindo tudo, a natureza, até hoje a gente colhe os frutos disso. As pessoas mais pobres, exploradas e tudo mais. E aí o que acontece no século XIX? Falei pra vocês, os poetas, segundo Ezra Pound, são os antenas da raça. Eles têm mais sensibilidade, eles percebem antes, porque a antena capta antes. Eles captam o que está acontecendo, porque eles têm uma sensibilidade mais aflorada. Eu já disse para vocês que a burguesia entrou em combate primeiro com os poetas, depois com os proletários. Hein? Primeira classe, grupo ali que incomodava a burguesia eram os poetas, os bons para nada, né? Porque não tinha utilidade. O que se faz com o poeta? O que ele produz, de fato? Nada que interessasse a burguesia, não produzia produtos. Mas foram os poetas que começaram a detectar isso. Tanto que quando a gente estuda o romantismo, a gente estuda grandes poetas, certo? Eles começaram a detectar que o mundo não estava bom. O mundo não estava bom, as pessoas não estavam vivendo bem. Havia um grupo pequeno vivendo muito bem, a grande maioria vivendo muito mal, a natureza sendo destruída, um monte de coisa, a ruptura com a tradição. Tudo isso era muito negativo, eles percebiam. E se isso são as luzes, se os luminares estão fazendo isso, ora, eu não quero isso pra mim, eu vou me voltar para o obscurantismo. Então, bem-vinda à Idade Média. Se isso são as luzes, eu prefiro as trevas. Olha a ideia do duplo aí. Se a realidade está como está por conta das diretrizes divinas, ora, então eu prefiro Satã. Se o que dizem que é bom é ruim, talvez o que é pintado como ruim seja bom. E aí há uma mudança de chave. O que é positivo vira negativo, o que é negativo vira positivo. E aí a gente tem a cultura do satanismo, a gente estuda isso quando estuda o romantismo. Muitos não se voltaram para cultos satânicos, aquelas coisas macabras. A gente tem Edgar Allan Poe, e aí surge esse tipo de literatura de Edgar Allan Poe, os riscos da ciência, do desenvolvimento científico apontados pela Mary Shelley e Frankenstein. É essa a realidade. E os poetas começaram a usar psicotrópicos, né? Então, ópio, absinto, por quê? Porque estava muito ruim, é aquele drama, a situação dramática. Quando a gente lida com opostos, a gente tem uma dramaticidade. Porque há uma mudança de chave que é radical. Se o bom vira ruim, o ruim vira bom, há uma ruptura dramática. Daí vem o drama do romantismo, aquela coisa de querer morrer, absinto, obscurantismo e tudo mais. Vamos buscar o que é oposto disso que está presente. Vamos voltar antes, desde os primórdios. A ideia do duplo não começou aí com a Idade Moderna. Estou falando da Idade Moderna, que a gente reconhece aí a partir do Renascimento, porque eu estou falando de mitos modernos, mas eu vou retroceder um pouquinho para vocês entenderem de onde vem isso. Ora, já na Antiguidade Clássica, a ideia da alma e do corpo, essa dualidade, já é uma ideia de duplo. A gente tem a matriz comum que se divide, matéria e espírito, representando uma coisa só, sendo que uma coisa é positiva e outra é negativa, né? Na Antiguidade Clássica a gente tem aí o corpo como uma ideia de algo perene, sem valor, e a alma é valorizada. A gente tem lá no Banquete de Platão, eu fiz um vídeo sobre isso, a ideia do andrógeno, uma pessoa que foi cindida, tinha os dois sexos, aí foi cindido, e um ficou buscando o outro para formar um novamente. A ideia do amor romântico, da cara metade, a panela da tampa, a tampa da panela, a metade da laranja. A gente está aí na ideia de cisão que se atrai. Uma matriz comum que se divide, vai para polos opostos, com sinais opostos, se dilatam a ponto de se unirem novamente, de se tocarem, de se atraírem. Outra ideia de duplo que a gente tem desde sempre é a ideia dos gêmeos. Pensem que o que são gêmeos? Um óvulo, uma matriz comum, um óvulo fecundado que se divide. E duas pessoas diferentes vindas de uma mesma matriz. A gente tem a Caim e Abel já, desde a Bíblia lá, Caim e Abel. Um bom, um ruim, um mata o outro e tal. A ficção explora isso assim muitíssimo, com gêmeos que são iguais, com caráteres diferentes, um bom, outro ruim. E na ficção, nas novelas da Globo, pense Ruth e Raquel. A gente tem o Victor Hugo com o grotesco e o sublime. Olha a ideia do duplo. O grotesco é
o feio, o horrendo, e o sublime é a beleza potencializada. Então, a gente tem dois polos, e toda vez que a gente tem dois polos, uma situação que se cinde em polos muito opostos, fazem isso. Se distendem tanto, que se tocam. É a ideia de que os opostos se atraem. Não é apenas uma cisão, cada um para um lado. Vai se expandindo, é uma cisão em que os polos são potencializados, distendidos a ponto de se atraírem, como o ímã. Então a gente tem o Corcunda de Notre Dame, onde tem o Quasímodo, é esse o nome dele, eu acho que é, o Corcunda, que é horrendo, mas é bom. E a gente tem aquele cara por quem a Esmeralda se apaixona, o guarda lá, que é bonito, mas é ruim. Percebam os sinais trocados. O belo é negativo e o feio é positivo. E a gente tem a ideia aí do grotesco e do sublime. O Corcunda feio apaixonado pela bela. É a ideia da Bela e a Fera, né? Percebam o drama de opostos. A oposição distendida é dramática. Uma ruptura que se separa drasticamente, dramaticamente. Aí a gente tem as duas ideias que interessam esse vídeo. A cisão dramática, o drama e o duplo. Falei pra vocês, século XVIII, século XIX, literatura romântica, principalmente século XIX. Falei de satanismo, Edgar Allan Poe e o próprio Poe. Tem aqui um conto chamado William Wilson. Em William Wilson, no conto, a gente tem a figura homônima, né, William Wilson, que descobre uma outra pessoa igual a ele. Então, assim, não é que ele tem um irmão gêmeo, é um outro corpo igual a ele. Só que um outro corpo igual a ele se comportando de maneira diferente, né, mais ou menos assim, oposto dele. E o que o desagrada bastante. Então o que a gente tem ali? Dois corpos iguais com comportamentos diferentes. Desculpem o barulho, mas obra aqui do lado. E aqui no Kindle, que eu também li, nós temos o Duplo de Dostoiévski, que é parecido com o William Wilson. É um cara que de repente descobre outro igual a ele, com um comportamento totalmente diferente. E normalmente esse outro que aparece nessa situação, nessas duas situações, este outro que aparece igual, com um comportamento diferente, o comportamento é mais positivo do que da pessoa, eu ia falar pessoa real, mas da pessoa principal. Corpos iguais fazendo coisas opostas. E temos a ideia de um duplo psicológico. Ora, devo dizer a vocês que se não fosse o romantismo, principalmente o romantismo alemão, não haveria psicanálise. Então a gente tem aí o duplo como um eu cindido. Então a gente tem um consciente e um subconsciente. O que seria de Freud sem todo este drama burguês da cisão, do isolamento e da cisão? Falando em Freud, tem um texto dele que fala do duplo, que se chama O Inquietante. Vou ler um trechinho para vocês. Mas essas concepções surgiram no terreno do ilimitado amor a si próprio, do narcisismo primário, que domina tanto a vida psíquica da criança como a do homem primitivo. E com a superação dessa fase, o duplo tem seu sinal invertido. De garantia de sobrevivência passa a inquietante mensageiro da morte. Este texto chama O Inquietante, vocês acham facilmente na internet. Essa cisão do eu, né, eu falando de psicanálise como se eu entendesse disso, mas essa cisão do eu, levada ao isolamento do homem moderno, do indivíduo, é uma cisão para a sobrevivência. Então é uma matriz, um corpo, que se divide, mas não naquele sentido de corpo e alma da antiguidade. É o espírito ou a alma que se divide. O corpo continua igual e é uma divisão da alma. É diferente da ideia também da divisão material. A ideia é encerrada nos gêmeos. São dois corpos com comportamentos diferentes. Então aqui é um corpo só, com consciente e inconsciente. Espíritos com comportamentos opostos. Isso na literatura a gente vê em Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que é o médico e o monstro. A gente tem ali um cara, um sujeito isolado, um médico tal, que se transforma em outra pessoa e começa a cometer crimes. Então aqui é a ideia do subconsciente. A civilização,
O excesso de verniz faz com que a gente fique dentro da caixinha, se comporte daquela maneira e vai reprimindo pulsões que não são positivas. Só que vai reprimindo, comprimindo, sufocando, e tudo que a gente comprime já não tem mais espaço, o que faz? Explode. Então surge um outro sujeito que começa a cometer atrocidades. Já está aqui. Este mesmo tipo de comportamento a gente vê em O Clube da Luta. E aí já é spoiler, porque não tem como falar de Duplo e esta obra sem dar spoiler. É a ideia do cara lá que seu subconsciente aflora, uma outra pessoa surge, como em O Médico e o Monstro. A ideia do espelho, que eu tanto falei para vocês, associando isso à questão do inconsciente, uma matéria comum com a alma que se divide e uma faz coisas boas e outra parte coisas ruins. A gente tem aqui em Machado de Assis com o espelho, né? O espelho representa a mesma figura, a mesma base material, só que a figura do espelho tem um comportamento, tem uma imagem diferente da imagem do cara real. Então, nesta questão psicológica, psicanalítica, a gente tem um eu que não quer enfrentar a realidade. Então, essa cisão da alma acontece por uma dificuldade de enfrentamento. Então, eu preciso criar uma persona para fazer o que eu não tenho coragem. Por que é por uma questão de sobrevivência? Porque tem um estranho dentro de mim, tem um estranhamento com o qual eu não consigo lidar. É por isso que eu crio uma persona para atribuir a um outro o que eu não tenho condições emocionais de resolver. É a questão da alteridade. Temos também a ideia do duplo com um sujeito e um objeto, em que o sujeito transfere para o objeto o que ele não quer em si. Então ele divide o seu eu e transfere para uma coisa o que ele não quer em si. Isso a gente vê em O Retrato de Dorian Gray, que ele transfere para o retrato tudo que ele não quer. O envelhecimento, a feiura, coisa ruim, e aí o retrato vai sofrendo, vai pagando o preço daquilo que ele não quer em si. E isso acontece depois de um pacto. Então percebo que isso aqui está lá no Fausto e está aqui também em O Duplo. No mesmo sentido, a gente tem A Pele de Onagro, do Balzac, que é a pele de um burro que acaba sofrendo com a ação do outro. Ali uma bruxaria ali, e o cara começa a conseguir tudo que ele quer, tudo que é de positivo, e a pele vai pagando a fatura. A Pele de Onagro também eu citei em Pacto Fáustico, lá do mito do Fausto, porque tem essa questão do pacto. A ideia dos gêmeos que eu falei pra vocês, né, que é uma ideia antiga, a gente vê aqui em Esaú e Jacó. A gente tem gêmeos com comportamentos bem diferentes. Temos uma matriz com comportamentos bem diferentes. Pedro e Paulo, Esaú e Jacó. A ideia aqui bíblica de novo, que já tinha Esaú e Jacó, além de Abel, Caim e Abel. Esaú e Jacó, com comportamentos bem diferentes. Um monarquista, outro republicano, são bem diferentes. A gente tem também o duplo numa ideia de não de um objeto, mas de um outro ser. Ou seja, bases materiais vivas, mas diferentes, não tem semelhança física. Aí o duplo é o duplo de comportamento. Então são pessoas ou coisas diferentes que têm como base uma matriz, um fato. A coisa que as une é o fato, ou um estado emocional, ou um fato histórico. Elas têm em comum a vivência dessa experiência. Então é uma experiência comum, corpos diferentes se comportando de maneira oposta a partir da mesma experiência, que é o duplo em Clarice Lispector, em tudo que eu já disse sobre o duplo. Eu não vou repetir aqui, esse vídeo já tá longo, eu fiz um vídeo duplo em Clarice Lispector, toda vez que eu falo dela, eu falo do duplo, que é sempre ou é uma barata, ou é um mendigo, ou é uma ferida, ou é um cego, ou é sempre alguma coisa, é sempre um outro que revela algo sobre a gente mesmo, partindo da mesma base de experiência. A gente tem também, pensando a base, a experiência como ponto comum, aqui Mrs. Dalloway, que a gente tem a Dalloway, passou pela experiência da guerra. Também temos o Septimus, que também passou pela experiência da guerra. Ela pasteuriza, ele traz a guerra consigo, ela finge que a guerra não existiu, toda pasteurizada, blasé, e ele traz a guerra consigo, né? Quem lê o livro sabe os desdobramentos disso.
Este vídeo já está longuíssimo. Citei aqui vários livros, várias histórias. É claro que, a título de exemplo, né, um rol exemplificativo, não é exaustivo, vocês têm ideia, vocês conhecem várias outras histórias de duplo por aí. Eu acho que agora já está mais fácil identificar, certo? Me perdoe pelo tamanho do vídeo, curta o vídeo pelo esforço aqui de tentar sintetizar tudo. Não ficou sintético, mas enfim, foi o que eu consegui fazer. Curta o vídeo, se inscreva no canal, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Querido Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijo, tchau, tchau.